Então, a gente vai ver esse conjunto de matérias, né, de disciplinas dentro de uma unidade curricular. E existem várias abordagens dentro dessa unidade. Como assim, Silvia? A gente vai ter abordagem através da tutoria, que é o método PBL, onde a gente se reúne em salas, normalmente com cerca de 8 alunos e um tutor. E em um dos encontros a gente constrói perguntas para serem respondidas. Aí a gente vai pesquisar, vai estudar e na próxima semana, na próxima aula, a gente vai trazer essa tutoria toda respondida. E meio que os alunos vão dar a aula, vamos dizer assim. A gente vai colocar uma hipótese e a gente vai fazer perguntas sobre essa hipótese para ver se se essa hipótese é verdadeira ou se essa hipótese é falsa. Então, por exemplo, se a gente for. Então, antes de tudo, os professores eles passam para a gente, né, quais as fontes mais confiáveis para que a gente possa estar estudando. No caso, no primeiro período, é bastante recomendado que a gente estude através de livros e eles dizem quais os livros que a gente vai conseguir encontrar respostas completas, mas a gente é livre também para trabalhar com outros livros. Se a gente se identificar, às vezes, com a linguagem, desde que a gente consiga responder todos os objetivos que estão nessas perguntas, né? Então, assim, nos encontros a gente faz essa pergunta, tutor, né? Existe um coordenador do grupo, que é um dos alunos, que ele vai estar conduzindo, vamos dizer assim, vou chamar de aula, esse momento da tutoria, e a gente vai estar respondendo de forma o mais homogênea possível, o mais distribuído possível, para que todos os alunos participem. E o super interessante disso é que dentro da tutoria, cada caso clínico ele consegue abordar não só uma OC, ele vai trabalhar todas as OCs que a gente estiver trabalhando no momento. No caso, no primeiro período, a gente tinha DCO, que é o desenvolvimento e constituição do organismo, como eu falei para vocês, fisiologia, histologia e anatomia e rádio também. A gente trabalhava bioquímica, que no caso seria lá metabolismo, onde a gente trabalha bioquímica, farmacologia, e a outra será OMC, é Organização Molecular e Celular. E nesse a gente via genética, citologia, e é muito interessante porque a gente consegue ter uma interação dessas informações e tudo se torna muito mais. E a gente tem esses encontros semanais e depois de uma determinada quantidade de encontros a gente faz uma prova normal, uma prova escrita. Escrita, no caso, foi uma prova de múltipla escolha, né? Mas com todo o conhecimento abordado durante todo o período, né? No caso, uma prova no meio do período, AV1 e AV2 no final do período. Eu sou super suspeita de falar sobre metodologia ativa, já fui aluna de metodologia tradicional, fiz na minha primeira graduação na Universidade Federal de Pernambuco com metodologia tradicional há alguns anos, já estou com 14 anos de formação em odontologia e não tiro o mérito da faculdade que já realizei, mas o que eu posso dizer, o que eu sempre repito, é que a sensação que eu tenho é que a metodologia ativa, ela me deixa com uma chama acesa. A tutoria, ela é um processo que ela mantém o aluno estudando o período inteiro. Ele não tem a chance de dizer eu estudo depois, porque ele vai precisar elaborar questões sobre esse conhecimento numa semana e na outra semana ele vai precisar responder sobre aquilo ali. Não dá para ser superficial. E aí eu acho espetacular essa forma de abordagem. Quando eu falei sobre as UCs, elas têm a abordagem da tutoria, tem a abordagem de laboratório, onde a gente tem também o conhecimento dos assuntos que são abordados, né?
E temos o TBL, que agora a gente vai entrar nessa outra forma de abordagem, tudo sobre uma disciplina só. O TBL são reuniões feitas em grandes salas, onde a gente recebe algumas perguntas sobre determinado assunto que a gente deve ter estudado previamente. A gente tem objetivos já pré-estabelecidos, existe um cronograma com os objetivos que a gente precisa atingir, com tudo que a gente precisa ter conhecimento antes de chegar na nossa aula. Então, a gente tem que chegar lá sabendo de várias informações. Existem objetivos para serem construídos previamente e outros para serem construídos em sala. Então, no TBL, a gente se reúne numa grande sala. Essa sala é dividida. Existem umas mesas redondas com 8 alunos em cada uma das mesas. E aí a gente tem um tempo para poder responder, tipo uma provinha, onde a gente tem respostas onde todas estão corretas, mas só uma vai responder ao objetivo da pergunta que foi realizada, tá? Então, a gente tem uma votação para ver, uma votação individual, onde a gente fala sobre cada... a gente vai votar o que cada aluno achou. E aí, depois dessa votação, a gente vai para... a gente tem um clickerzinho, que eu até brinco que é o clicker da Dança dos Famosos, onde a gente faz a votação e aí aparece lá na tela quantas pessoas quantas pessoas votaram em cada letra, em cada... Depois de saber o resultado, né, o percentual de resposta de cada da turma de respostas individuais, a gente vai para as respostas em grupo. E aí, nessas respostas em grupo, a gente vai discutir e, tipo, cada aluno vai justificar para o seu grupo. Ah, eu marquei C porque eu entendi isso, isso e isso quando eu estudei. Então, ali a gente compartilha também o nosso conhecimento. E depois disso, a gente faz a votação por grupo, só uma pessoa votando por cada grupo, e posteriormente o professor vai explanar sobre o assunto, dando uma aula sobre aquela pergunta ali. Então, ele vai dar a aula explanativa nesse momento. Eu acho espetacular. Depois de saber o resultado, né, o percentual de resposta de cada da turma de respostas individuais, a gente vai para as respostas em grupo. E aí, nessas respostas em grupo, a gente vai discutir e, tipo, cada aluno vai justificar para o seu grupo. Ah, eu marquei C porque eu entendi isso, isso e isso quando eu estudei. Então, ali a gente compartilha também o nosso conhecimento. E depois disso, a gente faz a votação por grupo, só uma pessoa votando por cada grupo, e posteriormente o professor vai explanar sobre o assunto, dando uma aula sobre aquela pergunta ali. Então, ele vai dar a aula explanativa nesse momento. Eu acho espetacular. Então, aí a gente tem prova normalmente, tá? Porque tem algumas pessoas que fazem assim, metodologia ativa, o pessoal chega lá, senta, discute sobre o assunto, não tem prova, não sei o que, isso não é verdade. A gente tem prova, a gente tem prova teórica, a gente tem prova de laboratório, a gente tem a tutoria, que é avaliada também pelo conhecimento da que a gente compartilha lá, que tem que ser, eu digo que é como se fosse uma prova oral que o professor vai virar para você e dizer assim, o que é que você pode compartilhar sobre isso? E aí você vai dar a tua resposta. Então, assim, nós somos provados, sim, para ser aprovados, tá? Então, a metodologia ativa, diferente do que alguns julgam, inclusive eu, antes de chegar lá, eu ouvia falar que, não, você senta lá, discute e o professor dá nota, porque não tem prova, e não é verdade, tá, minha gente? Pelo menos na minha faculdade não é, não. Tu já tinha ouvido falar em faculdade de metodologia ativa? Até entrar na faculdade eu não tinha conhecimento de como funcionava. E assim como eu vi que vários colegas também não sabiam. Assim, quando eu fui fazer minha matrícula, eu já sabia que a faculdade que eu ia estudar era de metodologia ativa. Tinha uma amiga que já tinha começado a cursar lá, porém, por não se identificar com a metodologia, ela pediu transferência de faculdade. E, assim,
Assim como eu, vários colegas assim nem sabiam que era metodologia ativa na faculdade, quando se propuseram a concorrer. E vou chamar assim de pior do que isso, eles não sabiam também como funcionava. Então vamos lá. O PBL, ele é a metodologia baseada, a resolução baseada em problemas.